Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nesse vídeo, então, nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre ações de grupos, né? Nós já estamos estudando, eu acho que esse já é o nosso quinto vídeo, né? A respeito de ações de grupos, né? E nesse vídeo, especificamente, nós queremos falar sobre três assuntos, né? Que são os estabilizadores de uma ação, as órbitas associadas a uma ação e, finalmente, a equação das classes, que é a cereja do bolo quando você fala o assunto de ações de grupos, tá? Então, esses são os três assuntos que eu quero tratar no vídeo de agora, tá? Eventualmente ele vai ficar um pouco extenso, mas como há uma relação entre os conceitos de órbitas e estabilizadores, eu resolvi trazer esses dois assuntos no mesmo vídeo. Tá? Eles estão relacionados, há uma relação entre eles. Né? E a partir desses dois conceitos e da relação entre eles, é que nós podemos deduzir uma famosa equação na área de grupos que chama-se equação das classes. Tá? Ela dá suporte a vários resultados, né? Inclusive, a demonstração de um dos teoremas de Silo passa pela equação das classes. Tá? Então, por isso que ela é bastante importante e nós vamos trazer ela aqui para você hoje. Então, vamos começar. Vamos começar, então, com a definição de estabilizador. A palavra estabilidade, ela significa imobilidade, aquilo que não se altera, ou então aquilo que permanece no seu estado do jeito que está. Né? Então, por exemplo, o funcionário público, ele tem estabilidade no emprego, ou seja, não há alteração, né? Não há imobilidade no emprego de um funcionário público. Há motivos para isso, né? E não vem ao caso aqui eu explicar para você por que funcionário público tem estabilidade no emprego, mas essa palavra estabilidade, ela se aplica também a outras áreas, né? Você, por exemplo, você está trafegando por uma estrada, de repente você se depara com uma ponte. O que você espera? Você espera que aquela ponte não se mova. Para a ponte não se mover, é preciso que ela tenha estabilidade. Então, estabilidade vem dali. Estabilizador é aquilo que não deixa a ponte se mover. Né? Então, o concreto é o estabilizador da ponte. Por exemplo, a ferragem e o concreto usado naquela ponte que você vai trafegar, aquilo é o estabilizador da ponte. É aquilo que faz com que a ponte fique imóvel. Né? Aqui, quando você tem uma ação de um grupo sobre um conjunto, quando você fixa um elemento X desse conjunto, então você pode considerar aqueles elementos de G que deixam o elemento X imóvel. Imóvel que deixa o cara estável. Estável, imóvel. Tá? Então nós vamos colecionar os elementos do grupo que deixam o X estável, ou seja, aqueles elementos que não fazem com que o X se mova. Certo? Esse conjunto nós vamos denotar por G, índice X. Índice, piercing, aqui. Tá vendo o piercing aqui? Esse piercing aqui significa que nós estamos colecionando aqueles elementos do grupo, os elementos do grupo, cuja ação sobre o X não altera o X, ou seja, deixa o X imóvel. Esse conjunto é que nós vamos chamar de estabilizador de X em G, certo? Então, dado uma ação de um grupo e dado um elemento, o estabilizador é um subconjunto do grupo cujos elementos deixam o X estável. Por isso que chama-se estabilizador. É fácil perceber, através da definição de ação, que o estabilizador de um conjunto, de um elemento, nunca é vazio. Nunca o estabilizador de um elemento é vazio. Por quê?
Porque aí o elemento neutro, a ação do elemento neutro sobre qualquer elemento do conjunto é o próprio elemento. Né? A identidade do grupo, o elemento neutro do grupo, é um estabilizador, é um elemento do estabilizador do elemento X. Tá? Porque ele não move ninguém. Tá? A identidade não move nenhum elemento de X. Então, pelo menos o elemento neutro do grupo está aqui dentro do estabilizador de X. Aqui nós estamos sempre considerando o estabilizador de um elemento, que é o que basicamente nos interessa. Mas ainda, se você pega dois elementos, G e H, dentro do estabilizador de X, será que o produto de G por H também vai estar no estabilizador? Ou seja, será que se o G e o H não movem o X, será que o produto também não move? Provavelmente isso acontece, né? Mas vamos ver que de fato isso acontece. GH, o elemento GH do grupo agindo sobre o elemento X, pela definição de ação, primeiro você faz o H agindo sobre o X e depois você faz o G agindo sobre esse novo elemento aqui, né? O H estrela X. Como o H está no estabilizador, ou seja, como o H é um elemento que estabiliza o X, que não move o X, então eu posso escrever isso dessa forma aqui. Né? O H estrela X é o próprio X, porque o H está no estabilizador. O G também está no estabilizador de X. Como o G está no estabilizador de X, então isso daqui acaba sendo o próprio X. E, portanto, o que nós temos? Que o produto de dois elementos do estabilizador é um elemento do estabilizador de X. Além disso, será que o inverso de um elemento do estabilizador continua aqui dentro? Vamos ver se isso é verdade. Bom, o inverso de G agindo sobre o X é a mesma coisa desse inverso agindo sobre esse elemento aqui, G estrela X. Por que isso aqui acontece? Como o G está no estabilizador de X, então G estrela X é o próprio X. Então essa igualdade aqui ela se mantém. Eu apenas substituí aqui, ó, no lugar do X, eu escrevi G estrela X, ou seja, a ação de G sobre X. Posso escrever isso porque o G está no estabilizador de X. Tá? Agora, como nós temos uma ação, a definição de ação fala o seguinte: esse elemento agindo sobre este daqui é a mesma coisa que o produto G inverso, operado com G, agindo sobre o X. Isso aqui dá a identidade do grupo. A identidade do grupo agindo sobre o elemento X é o próprio X. Moral da história. Dados dois elementos do estabilizador, o produto está no estabilizador e o inverso de cada elemento do estabilizador também está. Isso nos diz o seguinte: para todo elemento do conjunto, o estabilizador é um subgrupo do grupo em questão. Né? Então, a partir de uma ação e dos estabilizadores de todos os elementos do nosso conjunto X, nós podemos, então, construir subgrupos do nosso grupo G. Tá certo? Essa é a primeira observação que eu tinha para trazer para vocês. Tá? O que nós ganhamos de vantagem em relação ao estabilizador? O estabilizador, por ele ser um subgrupo, nós podemos, por exemplo, calcular índices, nós podemos calcular as classes laterais desses subgrupos e assim por diante. Tá? Então, daqui a pouco vocês vão perceber a importância deles, tá? Para ações particulares. Observe que esse ser subgrupo independe da ação. Toda ação, o estabilizador é um subgrupo do grupo. Tá? Isso independe da ação e independe do X que você está considerando. Independe do conjunto X também. Tá? Independe. Sempre vai ser um subgrupo. Por exemplo, você pode pegar um grupo G agindo sobre si mesmo por conjugação. Quem vai ser, nesse caso, o estabilizador de X? X é um elemento de G, uma vez que o G age sobre si mesmo por conjugação. Então, quem é o estabilizador? O estabilizador é um subgrupo e ele é dado da seguinte forma. Ó.
São todos os elementos do grupo, tais que AX, A na menos 1, é o próprio X. Isso aqui significa ação por conjugação. Se o seu grupo está agindo sobre si mesmo por conjugação, a ação é essa. Estar no estabilizador significa isso é a ação sobre X, é o próprio X. Tá? Aqui você pode fazer uma operação, entre aspas, você pode passar esse elemento, esse A menos 1 aqui para o lado direito, né? Passa ele lá para o lado direito com o sinal em trocado, e aí você tem que o estabilizador de X, para ação de conjugação, são todos aqueles elementos A de G, tal que AX é igual a XA. Ou seja, quem está no estabilizador de X, quando você está considerando a conjugação, são aqueles elementos que comutam com o X. Tá? Por isso, muitas vezes, este estabilizador aqui, ele é chamado de normalizador de X. Ele é chamado de normalizador por causa disso daqui. Por causa dessa ideia aqui. É como se você estivesse colecionando aqueles elementos que deixam um elemento normal. Lembra de normal? Lembra de subgrupo normal? Um subgrupo N é normal. Se G, N, G na menos 1 é igual a N. Ou está contido em N, tanto faz. Aqui o nome vem dali. O nome normalizador vem de lá. Centralizador, por quê? Centralizador vem da ideia de centro. Né? Então, aqui que você está colecionando aqui, como você pode reescrever, o que você está fazendo aqui? Você está colecionando aqueles elementos do grupo G que comutam com o elemento X. Né? Então, por isso que é chamado de normalizador e estabilizador. Nesse caso particular aqui, o estabilizador de X ele é denotado por N de X. Tá? Então, a partir de agora, toda vez que você ver a notação N de X, significa o normalizador de X, ou o centralizador de X, ou ainda o estabilizador de X via a conjugação. Tá? Conjugação, tá certo? Outro exemplo, você pode considerar o G, o grupo G, agindo sobre as partes de G, ou seja, o conjunto dos subconjuntos de G, também por conjugação. Tá? Também por conjugação. Isso nós já vimos lá nos exemplos de ações, né? Que todo grupo age sobre o conjunto das partes de si mesmo. Nesse caso, quem seria o estabilizador de um subconjunto de G? O estabilizador do subconjunto é um subgrupo, porque todo estabilizador é um subgrupo. Isso nós já mostramos. Então, esse estabilizador aqui também vai ser um subgrupo. E ele é dado por esses elementos aqui. São aqueles elementos do grupo, são os elementos A do grupo, tais que AS, A na menos 1, é o próprio S. Tá certo? Você pode observar que esse GS aqui, ele é muito parecido com esse estabilizador aqui, dessa ação, é muito parecido com o estabilizador dessa ação por conjugação sobre o próprio grupo, que nós acabamos de ver. E esse conjunto aqui, ele é chamado de normalizador. Tá vendo essa equação aqui? Ó? Essa igualdade aqui nos dá a noção de normalizar, nos dá a ideia de subgrupo normal. Embora o S não precise ser um subgrupo, tá certo? Ele não precisa ser um subgrupo. Ele pode ser um subgrupo, tá? Ele pode ser um subgrupo. Quando você considera um subgrupo, então o estabilizador do subgrupo ele é denotado por N de H. E ele também é chamado de normalizador de H em G. Tá certo? Sim. Você usa essa notação aqui, N de S, quando S é um conjunto qualquer. Eu me esqueci disso. Não precisa ser subgrupo, tá? A notação é sempre a mesma, N de S, que é muito parecida com essa notação aqui de cima. Aqui nós tínhamos o N, o normalizador de um elemento. Aqui nós temos os normalizadores de subconjuntos de G, tá certo? E quando, em um caso particular que você pode considerar, é quando o H ele é um subgrupo de G, né? Então o estabilizador do subgrupo, ele é exatamente o normalizador desse subgrupo, tá? Normalizador, de novo, por causa dessa igualdade aqui. Tá? Mais um exemplo, pega G um grupo e H um subgrupo de G.
Você pode considerar a ação do grupo G sobre o conjunto quociente, o conjunto quociente, não é grupo quociente, porque o H é só um subgrupo. Tá? Então aqui é o conjunto das classes, o conjunto das classes laterais de H em G. As classes você sempre pode considerar, o conjunto das classes vai ser um grupo quando o subgrupo for normal. Né? Nesse caso, nós só precisamos que seja um conjunto mesmo. Porque se nós queremos tratar de uma ação, a ação de um grupo pode ser sobre um conjunto. E a ação que nós vamos considerar é a ação por translação sobre esse conjunto aqui. O que significa a translação nesse caso aqui? O G agindo sobre a classe de X é igual à classe do GX. Tá? Então, cada G leva a classe de X na classe do GX. Tá certo? Essa é a ação por translação. Essa também é uma ação que nós vimos lá nos exemplos, quando nós tratamos lá da definição e de exemplos de ações. Tá? Nesse caso, quem seria ou quem será o estabilizador de uma classe? Claro, aqui você está fazendo ação sobre classes. Então, o estabilizador vai ser o estabilizador de uma classe. Esse estabilizador é o seguinte subgrupo de G. Ó, são todos os elementos de G, tais que G estrela X, XH é o próprio XH, né? Ou seja, essas duas classes aqui têm que ser iguais. Então, quem vem a ser o estabilizador da classe de X? Os elementos de G que fazem essa igualdade aqui ser válida. Essa igualdade aqui só é válida, quando essa daqui for. Né? É como se estivesse operando aqui do lado esquerdo por x a menos 1, né? Entre aspas. Né? Então, o estabilizador dessa classe são os elementos de G que satisfazem isso daqui. Satisfazer isso daqui significa satisfazer isso, ou seja, x a menos 1, G, x tem que pertencer ao H. Então, eu estou colecionando aqui no estabilizador aqueles elementos que satisfazem essa pertinência aqui. Satisfazer essa pertinência significa dizer que o G está neste conjunto aqui. Isso aqui, na verdade, é um subgrupo. Tá? Então, quem está no estabilizador da classe de X? São todos aqueles elementos que estão nesse subgrupo aqui. No X, H, X na menos 1. Tá certo? Isso daqui é o próprio... Bom, se você está colecionando aqueles elementos que estão aqui, nesse subgrupo, então você está colecionando esse subgrupo aqui. Então, o estabilizador dessa ação aqui, o estabilizador desse elemento, dessa classe, por essa ação por translação, é esse subgrupo aqui. Né? Esse subgrupo é chamado de subgrupo conjugado. Né? Esse é um conjugado de H, esse é o conjugado de H por X. Tá certo? A interseção desses subgrupos aqui já apareceu nos vídeos anteriores. Se eu não me engano, acho que há 2 vídeos atrás, né, quando nós falamos em teorema de Cayley, teorema da representação e tudo mais. Nesse vídeo, tem um teorema que a gente demonstra lá, e o núcleo de um certo homomorfismo é a interseção de todos esses conjuntos aqui. Né? Então, naquele caso lá, o núcleo de um homomorfismo era exatamente a interseção de todos os estabilizadores desta ação aqui. Uma outra definição é a definição de órbita. Tá? O que significa órbita? Se você for ver da física, órbita de um planeta, por exemplo, ou de um corpo, sei lá, de um astro planetário, vamos dizer assim, né? A órbita é a trajetória descrita por esse planeta ou por esse corpo celeste em torno de outro corpo celeste. Né? Então você tem a órbita da Lua, por exemplo, em torno da Terra, você tem a órbita da Terra em torno do Sol, a órbita da Lua em torno do Sol e assim por diante. Né? É uma trajetória. Nós podemos falar também em trajetória ou órbita quando você está falando sobre uma ação de um grupo sobre um conjunto. Tá? E o que vem a ser a órbita de um elemento? A órbita de um elemento são todos aqueles elementos, é o conjunto, né, dos elementos da forma A estrela X, onde A está em G.
que você está fazendo aqui? Ó? Você está literalmente calculando a trajetória do elemento x. Por que você está calculando a trajetória do elemento x? Porque o que você está fazendo aqui? Você está pegando todos os elementos do grupo e está agindo ele sobre o x. Cada vez que você troca o elemento, o x troca de posição. Ou permanece, né? Quando o A está no estabilizador, isso aqui não se mexe. Tudo bem. Mas o que você está basicamente fazendo aqui? Você está perguntando o que acontece se eu agir todos os elementos do grupo sobre o meu elemento? O que vai acontecer? Qual é a trajetória que ele vai descrever? Isso é por isso que é chamado de órbita. É como se esse conjunto aqui ele descrevesse a trajetória do elemento x à medida em que o g vai agindo sobre ele, à medida que você vai calculando a ação de cada elemento do grupo sobre esse elemento x. Tá? Então é dali que vem a palavra órbita. Isso é a órbita de x em g. Você está literalmente aqui, você está tracejando a trajetória, você está traçando a trajetória do seu elemento x à medida que os seus elementos do grupo vão agindo sobre ele. Observe uma coisa aqui, ó. A estrela x é um elemento de x. Então, cada elementozinho que eu estou colecionando aqui é um elemento de x. Portanto, a órbita é um subconjunto do x. Ao contrário dos estabilizadores. Os estabilizadores eram subgrupos do grupo G. As órbitas não. As órbitas são subconjuntos do nosso conjunto X. Aqui é para você pensar o porquê que Gx é chamado de órbita. Eu já expliquei, na verdade, porque ele te dá mais ou menos a ideia de trajetória do elemento X a partir da ação dos elementos de G. Certo? Essa anotação aqui, a anotação também é boa. Ó. A anotação é boa. A anotação é Gx. E no estabilizador nós usamos o piercing. Né? Nós usamos o piercing. Então, piercing G é o estabilizador, Gx é a órbita. Por que essa anotação aqui eu acho ela boa? Porque ela fala o que você tem que fazer. Você tem que pegar os elementos de G e agir eles sobre o elemento X. Então, pronto, quando você faz isso, você tem a órbita do seu elemento. Tá? Espero que isso tenha ficado mais ou menos claro para você, né? E essa anotação também é boa. Vamos considerar, por exemplo, o G agindo sobre si mesmo por translação. Antes nós consideramos a conjugação. Vamos considerar a translação aqui. Um bom exercício é você calcular o estabilizador de x por essa ação de translação aqui. Tá? Então, quando você está falando em translação do grupo sobre ele mesmo, quem vai ser a órbita de um elemento do grupo? Então, a órbita são todos aqueles elementos da forma AX. Aqui está falando AX, né? Porque a estrela X é exatamente o produto de A por X, né? Que é a translação. Isso daqui te dá o próprio grupo G. Isso aqui te dá o próprio grupo G. Você pode não acreditar, mas dá. Dá uma verificada nisso aqui depois. Quando você considera a ação do grupo G em si mesmo por conjugação, o que vem a ser a órbita de x? Então, a órbita de x são todos os elementos dessa forma aqui, ó. AX, A na menos 1, onde o A percorre o G. Isso daqui, essa órbita, ela é chamada de classe de conjugação. E a notação é essa daqui, é C de x. Né? Lembra que quando nós consideramos o estabilizador, né, há pouco, o estabilizador de x ele era denotado por n de x. Né? E a órbita, quando você considera a ação por conjugação, ela é denotada por C de x. Tá certo? Então, essas duas notações elas vão ser bastante importantes para a gente nos próximos slides. E agora vem a primeira proposição. E a primeira proposição fala o seguinte: considere G um grupo agindo sobre um conjunto X e fixa um elemento X de G. Esse X é arbitrário. Você escolhe ele, uma vez escolhido, você fixa. O que nos diz essa proposição? Que existe uma bijeção
entre a órbita de X, olha só, entre a órbita de X e o conjunto das classes laterais do estabilizador em X. Né? Então, lembra que eu falei para vocês que eu queria relacionar o estabilizador com a órbita? A relação está aqui. Essa é a relação. Se há uma bijeção entre a órbita, se existe uma bijeção entre a órbita de X e o conjunto das classes laterais, à esquerda ou direita, do estabilizador de X, então, como caso particular, você tem que a cardinalidade da órbita de X é exatamente o índice do estabilizador de X em G. O estabilizador, lembra que eu falei para você que o estabilizador ele era um subgrupo? Ele é um subgrupo, na verdade, cada estabilizador é um subgrupo. Tendo um subgrupo, você consegue calcular, consegue determinar o conjunto das classes laterais. À direita ou à esquerda, tanto faz. Então você consegue determinar as classes laterais de cada estabilizador. Esse resultado está nos dizendo o seguinte, ó, a cardinalidade da órbita é exatamente o índice do estabilizador de X em G. Então, essa é uma relação extremamente forte entre a órbita e o estabilizador. Ou seja, estabilizador são aqueles elementos que deixam o X fixo. Né? São aqueles elementos que deixam o X fixo. A órbita, o que vem a ser a órbita? A órbita é a trajetória do seu elemento. Quais são aqueles elementos que deixam o X fixo? É o estabilizador. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Se você calcular a cardinalidade da órbita, ou seja, a cardinalidade da trajetória, isso é o mesmo que calcular o índice do estabilizador em G. Tá? Bom, nós temos que criar essa bijeção aqui. Então, vamos lá. Vamos fixar um x em x. Ele é arbitrário, ele pode ser qualquer um, mas uma vez escolhido, nós vamos fixar ele, nós vamos fazer toda a demonstração para esse x. Se trocar o x, se você quer pegar um outro elemento, fixar um outro elemento do conjunto, pode também. A demonstração é a mesma. Tá? Então, vamos pegar um elemento arbitrário, mas fixo. Tá? E vamos considerar a seguinte função. Ó. Nós temos que considerar uma função que vai da órbita para esse conjunto de classes. Então, o que nós temos que fazer? Na órbita de x, só tem elementos da forma G estrela x. Que são exatamente as ações dos elementos de G sobre o elemento x. Essa é a definição de órbita. Aqui só tem elementos dessa forma. Com esse elemento eu tenho que criar uma classe lateral à esquerda desse estabilizador aqui. Para esse subgrupo aqui, para esse subgrupo estabilizador. Bom, você vai ter que definir. Tá? O x é um elemento fixo. O x está fixo. O g é que está variando aqui. O gzinho é que está variando. Você tem que associar a este elemento uma classe lateral à esquerda. Ou à direita. Eu vou usar a esquerda. Qual classe você vai considerar aqui? Você pode ser... Eu teria duas opções, né? Ou é a classe do x, ou é a classe do g. Se é para eu associar, eu só tenho dois. Tá. A classe do x, não sei se seria uma boa ideia, porque o x é fixo aqui, né? Então você levaria todo mundo na classe de x. Isso não me parece que dá uma objeção. Como aqui você está fazendo o gzinho percorrer, né? E o gzinho vai percorrer todo o g, então eu acho que essa daqui é uma boa função. Né? Que leva cada elemento da forma G estrela X na classe de G. E essa função aqui é que nós vamos considerar. E nós vamos mostrar de uma só vez que ela está bem definida, e que ela é injetora. Tá certo? Então vamos lá. Vamos supor que você tenha dois elementos iguais aqui dentro da órbita. Porque a órbita é um conjunto. Né? Então você tem elementos lá dentro. Pegue dois elementos que são iguais.
Ou seja, A estrela G é igual a B estrela G. O A e o B agem da mesma forma sobre o X. Se esses dois elementos aqui são iguais, eu posso agir com o inverso de A de ambos os lados. Já que esses dois elementos aqui são iguais, né? Então eu posso fazer isso. Muito bem. Se eu fizer isso, olha o que fica o meu lado esquerdo. O meu lado esquerdo fica assim, porque isso aqui é uma ação. Numa ação, isso daqui é válido, né? Você tem aqui um elemento do grupo agindo sobre esse elemento aqui. Então você pode fazer isso. No lado direito, você pode fazer essa outra associatividade aqui, né? Vamos chamar isso de associatividade. Lado esquerdo te dá o elemento neutro, lado direito te dá A na menos 1B agindo sobre o X. Lado esquerdo fica o próprio X, porque o elemento neutro age sobre qualquer elemento trivialmente, né? Ele não mexe, ele deixa fixo. Então você tem o seguinte, ó, já que isso daqui acontece, já que a ação desse elemento sobre o X é o próprio X, então este elemento aqui está no estabilizador de X. Definição de estabilizador, né? Quem está no estabilizador de X? Aqueles elementos que não movem o X, que deixam o X fixo. Então esse elemento aqui está nesse subgrupo. Se esse elemento está no subgrupo, é porque a classe lateral à esquerda de A é igual à classe lateral à direita de B. Isso é a definição de classe lateral à esquerda, né? Então, moral da história, ó. Isso significa a classe lateral do A ser igual à classe lateral do B, significa que a φ desse elemento é igual a φ desse outro elemento aqui. Portanto, o que nós temos? A ida, as flechas da esquerda para a direita mostram que a função está bem definida. As flechas da direita para a esquerda mostram que a função é injetora. Ela é claramente sobrejetora. Dada uma classe, dada a classe de G, você pega o elemento G estrela X na órbita de X, e aí a φ desse elemento vai dar a classe de G, tá certo? Então ela certamente é bijetora. Como ela é injetora e ela é sobrejetora, ela é bijetora, portanto essa parte aqui está demonstrada, e isso aqui segue rapidamente, justamente pelo fato de nós termos uma bijeção aqui. Como esses dois conjuntos são bijetivos, como esses dois conjuntos estão em bijeção, a cardinalidade desse conjunto é igual à cardinalidade desse, e a cardinalidade desse é exatamente o índice do estabilizador de X em G. Tá certo? Então esse resultado está demonstrado. Vamos pegar agora um grupo G agindo sobre um conjunto X. E o que nos diz essa proposição? Ela fala que o conjunto das órbitas distintas é uma partição de X. O que significa ser uma partição de X? Significa que a união das órbitas distintas dá todo o X, e essa união ela é disjunta, ou seja, órbitas distintas têm interseção vazia. Tá certo? É isso que nós vamos mostrar agora. Em particular, se o nosso conjunto X for finito, então a cardinalidade de X é a soma da cardinalidade das órbitas. Né? Porque se o X é a união das suas órbitas, e essa união é disjunta, então a cardinalidade de X, no caso finito, né? A cardinalidade de X é a soma da cardinalidade das suas órbitas, ou seja, das suas partições. Como nós acabamos de mostrar que a cardinalidade da órbita é o índice do estabilizador em G, então nós temos que o nosso conjunto X ele é a somatória, ele é a soma dos índices dos estabilizadores em G. Quais são os estabilizadores que você considera? Você considera aqueles estabilizadores distintos. Tá? Você considera os distintos estabilizadores. Aqui esse conjunto O, ele contém exatamente um elemento de cada órbita. Você não repete órbitas, você pega sempre órbitas distintas, tá certo? É isso que está falando aqui. Então o conjunto X, ele é a união disjunta das suas órbitas distintas, e no caso finito, a cardinalidade desse conjunto X é a soma dos índices dos estabilizadores em X. Tá? Como que mostra isso? Bom, para mostrar que um conjunto é uma partição, para mostrar que o conjunto das órbitas é uma partição de X, a melhor forma de você fazer isso é criar uma relação de equivalência, de tal forma que as classes de equivalência sejam as órbitas. Tá?
Então, dados dois elementos de x, eu vou dizer o seguinte: x está relacionado com y se e somente se existe um azinho em G, tal que o x é da forma A estrela y. Ou seja, o x é igual à ação de G sobre y, a ação de A sobre y. Quando isso acontece, então eu vou dizer que os dois elementos x e y estão relacionados, tá certo? Você pode mostrar que isso é uma relação de equivalência, isso não é difícil de mostrar. E também a classe de x, quem é a classe de x? A classe de x são todos aqueles elementos y que estão relacionados com o x. Estar relacionado com o x significa que o x, y, é um elemento do grupo agindo sobre o x. Né? Então, é exatamente a órbita de x. Então, você pode mostrar isso daqui também, que a classe de equivalência é a própria órbita. Como as classes são as órbitas, como as órbitas são as classes de equivalência para essa relação, então as órbitas distintas formam uma partição, porque as classes laterais de uma relação formam uma partição do nosso conjunto. Então nós temos que as órbitas são uma partição desse conjunto. E, portanto, o nosso x ele pode ser escrito como uma união disjunta de órbitas distintas, tá certo? E, portanto, né, como o x é a união disjunta das órbitas distintas, então a cardinalidade do x é a soma da cardinalidade de cada órbita. Né? Como eu já falei, né, a cardinalidade da órbita é o índice do estabilizador, então nós temos isso daqui válido, tá certo? Isso daqui vale para qualquer ação de qualquer grupo sobre qualquer conjunto. Isso aqui é um resultado super geral. Isso é um resultado super geral. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um caso particular, nós vamos pegar uma ação particular de um grupo e nós vamos ver o que acontece nesse caso particular. Tá? E o próximo resultado é a versão dessa proposição quando nós consideramos a ação de um grupo sobre si mesmo por conjugação. Se um grupo age por si mesmo por conjugação, como é que fica esse resultado aqui? Tá certo? Então ele fica assim, ó. Para todo o grupo G, as seguintes afirmações são verdadeiras. O conjunto das classes de conjugação distintas, lembra que as classes de conjugação nós denotamos assim? Então, as classes de conjugação, que são as órbitas de qual ação? Da ação por conjugação. Lembra, algumas slides anteriores nós vimos isso, né? Que as classes de conjugação são as órbitas, ou nós chamamos, quando nós consideramos a ação por conjugação, as órbitas nós chamamos de classes de conjugação. Né? Pelo resultado anterior, pela proposição anterior, as órbitas formam uma partição do nosso conjunto X. Nesse caso, o X é o próprio grupo G. Né? Então, as órbitas, ou as classes de conjugação, formam uma partição do nosso grupo G. A cardinalidade da órbita é igual ao índice do estabilizador em G. Então, a órbita, a cardinalidade da órbita de A é o índice do estabilizador de A em G. Lembra que o estabilizador, nesse caso, nessa ação, o estabilizador nós denotamos por N de A? E nós chamamos ele de normalizador de A? Então, lembra quando eu falei lá atrás? Você não prestou atenção, né? Então, volta lá de novo e dá uma olhada lá. Eu já falei sobre isso. Então, a cardinalidade da órbita, ou a cardinalidade da classe de conjugação de A, é o índice do normalizador de A em G. Nós só estamos aplicando esses dois últimos resultados, nós estamos aplicando esses dois últimos resultados para a ação de um grupo sobre ele mesmo por conjugação. Então, é essa ação particular que nós estamos trabalhando aqui. E, de novo, se o grupo é finito, a ordem do grupo é a soma da cardinalidade das classes de conjugação distintas. Ou seja, é a soma dos índices dos normalizadores de A em G. Tá certo?
Lembrando, quem é esse C de A? Quem é a classe de conjugação? A classe de conjugação são todos os elementos dessa forma aqui, ó, XA, X na menos 1, onde X está em G. Isso aqui é a órbita de A pela ação por conjugação. Quem é o normalizador de A? O normalizador de A são todos aqueles elementos de X pertencentes a G, tal que XA, X na menos 1 é igual a, não igual a X, é igual a A. Aqui é um A, tá bom? Então, isso é chamado de normalizador de A. Essa equação aqui, ó, essa equação, ela é chamada de equação das classes do grupo G. Né? Então, o grupo G, ele é a soma dos índices dos normalizadores de A em G. Isso daqui nós vamos destrinchar um pouco mais. Vamos ver o que nós podemos tirar, né? Se é que dá para tirar algo a mais dessa equação. Será que dá para reescrevê-la de forma distinta? Vamos analisar então um pouco mais sobre essa equação aqui. Primeiro, o que acontece quando A está no centro? O que acontece com o centralizador? Centralizador não, com a classe de conjugação. Ó. Se o nosso elemento está no centro, quem é a classe de conjugação dele? Suponha que o A está no centro. Se o A está no centro, a classe dele são os elementos da forma AX, A na menos 1. Por ele estar no centro, esse A pode passar aqui para o lado direito. Ele comuta com qualquer elemento. Ou ele passa lá para o lado esquerdo, ele comuta. Mas, enfim, quando o A está no centro, o A comuta com o X, aí ficaria A, X, X na menos 1. X operado com X na menos 1 dá identidade. Então, observe que quando o elemento está no centro, a classe de conjugação dele só tem ele. Só tem ele, né? Então, quando o A está no centro, a sua classe de conjugação é ele mesmo. A recíproca também vale. Se a classe de conjugação de A só tem A, se é o único elemento da classe de conjugação de A só tem se o único elemento da classe de conjugação de A é A, então o A está no centro. Isso você também pode ver, ó. Se esse conjunto aqui, ó, só tiver A, significa que XA, X na menos 1 é igual a A para todo X em G. Então, AX é igual a XA para todo X em G. E, portanto, o A estaria no centro. Então, o A está no centro, se e somente se a sua classe de conjugação só tem o elemento A. Tá? E aí, essa equação aqui, claro, G, então, porque o G, ó, G é a união disjunta, das suas classes de conjugação. G é a união disjunta das suas classes de conjugação. Então, ele é a união disjunta do centro, aqui, com todas as classes de conjugação disjuntas que tem mais que um elemento. Então, o G é a união de suas classes. O G é a união disjunta das classes de conjugação. Por causa daquele resultado que nós acabamos de ver. Então, como o grupo é a união disjunta das suas classes de conjugação, você pode pegar aquelas classes de conjugação em que o elemento está no centro, só dá ele mesmo. Então, você une a união de todas as classes de conjugação onde o A está no centro, dá o próprio centro. Claro. Você está fazendo a união das classes de conjugação com A no centro, cada classe só tem um elemento, você faz a união, o resultado dessa união é o centro. Né? Então, o G é a união do centro, com todas aquelas classes de conjugação que tem mais que um elemento. Se a classe de conjugação tem um único elemento, é porque ela está no centro. Mas no centro, os elementos do centro você já considerou. Tá? Então, a equação das classes você pode escrever assim. Ó. A ordem de G é a ordem do centro, somado com a somatória dos índices dos normalizadores de A em G, só que aqui o A está fora do centro. E é claro, quando o A percorre os elementos fora do centro, você só está considerando aqui classes de conjugação distintas, tá certo? Na maioria dos livros, você vai ver essa daqui como sendo a equação das classes. Não sei se é na maioria dos livros, mas em vários livros você vai encontrar que essa daqui é a equação das classes, e não essa equação aqui de cima, como nós chamamos. Tá certo?
Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que eu tinha, eu já havia dito para vocês que esse vídeo ficaria meio longo, né? Porque estamos trabalhando, porque nós trabalhamos com três coisas no mesmo vídeo, né? Estabilizador, órbita e classe de conjugação, equação das classes. Você pode ver que elas têm, como são assuntos extremamente relacionados, seria bem difícil, bem ruim de nós separarmos eles em vídeos distintos, né? Então eu resolvi fazer isso aqui e deixar o vídeo um pouco maior, beleza? Então, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Provavelmente não gostaram, né? Porque álgebra é uma coisa abstrata mesmo. Essa própria equação das classes aqui é um negócio difícil. Não é fácil. Essa dedução aqui ela tem que tomar um pouco de cuidado, né? De repente você dá um pause, assiste de novo, dá uma pausa agora, dá uma olhada no todo aqui, e aí você tenta ver. Se você sentir dificuldade, você entra em contato comigo e a gente dá um retorno para você. Tudo bem? Então, um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.